A paz de Deus com todos, queridos e amados irmãos, irmãs e amigos que assistem o canal Silvana Machado Evangelista. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para começarmos nesse canal novo uma trajetória de propósitos. E estamos no propósito hoje, começando o propósito de Esther, que serão 3 dias a contar a partir de hoje, antes da meia-noite. Todos aqueles que sentirem no coração de fazer o propósito de Esther, será por uma grande causa, será por uma grande vitória. E o jejum de Esther começa hoje, dia 20, vai terminar dia 23, ao meio-dia. E a partir de amanhã, as lives serão ao meio-dia, sobre o tema jejum de Esther. E para fazer o jejum de Esther, são 3 dias somente com água. Água ou chá, suco, enfim, só líquido. De preferência água, mas quem não aguentar, né? Pode tomar um suco, um leite, um chá, tá bom assim? Para que o jejum possa ser consagrado a Deus. E já desde agora já vou falar para vocês, quando nós vamos fazer jejum, nós oramos a Deus, oferecendo o jejum a Deus por 3 dias. Vamos orar, oferecer o jejum e vamos ler o Salmo 40, declarando o Salmo 40. E todas as vezes que nós sentirmos de orar, porque jejum precisa de ter oração, louvor, consagração e devoção. O que é isso? Mesmo que você esteja na internet ou alguma coisa, se bem que é bom deixar a internet, mas se você gosta de ouvir palavras pela internet, você pode ouvir cânticos, louvores, hinos, e procurar não se distrair no celular, somente mesmo para ouvir a palavra de Deus. Ler o Salmo 40 também, declarando a palavra de Deus. Evitar de conversar muito, ficar mais privado, porque você vai estar em comunhão com Deus, em santificação com Deus. Não dá para ficar batendo papo, para sair fora do foco, fora da determinação. E para fazer jejum, nós precisamos de estar em meditação e perseverança, certo? Então esse jejum de Esther, que começa hoje, né? Cada um faz o seu horário para começar ainda hoje. Será uma benção na nossa vida. Como sempre, todos os propósitos que a gente vai fazer, o Senhor muito nos abençoa. Consagra o propósito no dia de hoje e continua com as orações e o Salmo 40. E no último dia nós encerramos aqui no canal e encerramos o propósito todos juntos, louvando e glorificando a Deus pela força que nos tem dado. Sabemos que quando nós jejuamos, nós nos santificamos, nos purificamos na presença de Deus e temos certeza viva que o Senhor está conosco e há de nos abençoar. Esther, no primeiro de Esther, ela não sonhava, não imaginava que o futuro dela seria determinante para o povo judeu. Não sonhava que ela seria uma rainha, porque ela era uma plebeia, uma moça sem título nenhum, junto com seu tio. E aconteceu tantas coisas dentro de um palácio para que ela fosse revelada. Hadassah, que é um nome que significa que
não é muita coisa boa, depois passou a ser Esther, que é a estrela. Então, muitas das vezes a nossa vida é igual a da Radassa, cheio de altos e baixos, cheio de tantas outras coisas que vêm nos incomodar, nos entristecer, pobreza, falta de necessidade de tanta coisa. Não vemos muitas das vezes uma luz no fim do túnel, quando na verdade a luz anda conosco, a luz está conosco, porque a luz é Cristo. Mas o nosso desespero, na nossa pequenez, muitas das vezes achamos que o Senhor não está conosco, o Senhor nos abandonou. E assim Esther estava lá, junto com seu tio Mardoqueu, pensando como seria a sua vida, já que ela nem os seus pais não tinham. Uma história muito linda, e nós vamos atravessar essa história nesses 3 dias contando sobre Esther e toda a obra que aconteceu na vida dela de milagre, na vida dela e na vida do seu tio, por salvarem o povo judeu. E todo aquele que busca fazer alguma coisa em benefício a alguém, ele sempre não vai perder tempo, porque ele vai preencher o tempo dele. Ele vai ser determinante para que a sua vida mude, porque a nossa vida ela só muda quando nós temos atitudes que não tomávamos antes. E Esther, ela teve atitude, o seu tio teve atitude por ela, mas teve que acontecer alguma coisa, né, no reinado. Alguém teve que sair para Esther ocupar o lugar. Então, tem coisas que não precisamos desejar que ninguém saia do lugar, porque as próprias circunstâncias da vida fazem com que as pessoas que estão num lugar alto, muitas das vezes, são destituídas desses lugares. Não porque Esther conhecia ou porque Esther desejava, não, mas porque era um plano de Deus na vida de Esther. Mesmo porque Esther não poderia escolher nada sendo do povo, e todas aquelas pessoas, aquelas moças que depois foram separadas para estar perante o rei Assuero, todas aquelas moças foram escolhidas, né? E dentre elas estava Esther. Esther não poderia ser escolhida nem para estar perante as moças, porque ela era do povo. E aquelas moças que foram escolhidas eram já que pertenciam à corte. Já eram moças que pertenciam às famílias ali da corte. Mas Esther não, ela veio lá de baixo. Assim, uma pessoa totalmente desconhecida, uma pessoa totalmente desqualificada para ser rainha. Na vista e nos olhos do povo, porque não sabiam que ela era uma pessoa do povo. Mas ela não escolheu esse lugar, porque esse lugar quem escolheu foi Deus. É assim que funciona as coisas na nossa vida. Muitas das vezes aquele que quer o lugar não consegue. E aquele que não pensa, não passa na cabeça, é aquele que vai ser escolhido. É aquele que vai mudar o lugar, é aquele que vai ser mudado a história, é aquele que vai fazer a diferença. E foi assim na vida de Esther. Cumpriu aquilo que não subiu na sua mente, não desceu no seu coração. Cumpriu na vida de Esther. E nessa jornada desses 3 dias, nós vamos estar falando sobre tudo que aconteceu na vida dela. Parece assim, mas essa história eu já conheço. Mas cada um dá uma interpretação. E cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós sentimos uma diferença, porque o Senhor fala conosco de diversas maneiras. O Senhor é que nos exalta, o Senhor é que nos enaltece, o Senhor é que nos abaixa, nos empobrece, nos exalta. O Senhor é o dono de tudo
Ele conhece os corações, e ele já conhecia o coração da rainha Vasti, e ele já sabia o que ele ia fazer para que o povo judeu não viesse a ser exterminado, porque já existia uma pessoa que estava com o coração maligno, querendo destruir o povo judeu. E como Deus, ele sabe os pensamentos, antes mesmo de nós pensarmos o intento de cada coração, então ele mesmo fez e permitiu que tudo isso acontecesse para que se colocasse no lugar de Vasti uma judia, uma pessoa que ia se levantar a favor dos judeus. E é assim que o Senhor faz. O Senhor chega na nossa vida de surpresa mesmo, quando a gente nem imagina. Às vezes a gente está esperando por um lado, o Senhor aparece do outro. Nada é como a gente espera. A gente planeja, faz os nossos planos, mas o Senhor é que nos dirige os passos, está escrito na palavra de Deus, né? Que nós fazemos os planos, mas o Senhor nos dirige os passos. O Senhor é aquele que ele aparece e faz aquilo que ninguém nem imagina. Então, nessa história de Esther, nós vimos também o encorajamento que ela teve. Ela teve encorajamento de passar por situações difíceis em favor do povo. E é isso que nós temos que ter, coragem. Coragem tem que estar no nosso dia a dia, a força e a coragem, a determinação, o foco, para nós não nos cansarmos e não ficarmos dependentes desse ou daquele, mas sim fazer o que tem que ser feito, fazer a nossa parte, né? Quando nós não conseguimos fazer a nossa parte, muitas das vezes o Senhor coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar, ou se não, o próprio Deus faz aquilo que nós não conseguimos, que seria a nossa parte. Então, nessa jornada que nós vamos fazer, eu conto com vocês nesse propósito. Amanhã estamos juntos ao meio-dia para fazer a live e assim a palavra e a oração e a pregação na palavra de Esther. E não tenham medo, vamos pedir para Deus força para que nós possamos ir até o fim, porque quem precisa de um milagre tem que correr atrás. Ninguém consegue milagre ficando de braços cruzados, né? Ninguém consegue milagre ficando, muitas das vezes, de boca fechada, porque na presença de Deus nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que louvar o seu nome, nós temos que clamar pelo seu nome, pela sua misericórdia. Então, se você está enfermo, enfermidade incurável, se você está sofrendo uma batalha espiritual, se você está passando necessidade material, se você está entristecido, entristecida, se você já não tem mais força, se você tem alguém que você ama e que está nos maus caminhos, chegou a hora de você se levantar e fazer o jejum e fazer o seu pedido a Deus e entregar na palma das mãos de Deus o seu pedido como oferta suave na presença de Deus, junto às suas orações, cânticos e o salmo. Você fazendo assim, o Senhor virá ao seu encontro e certamente cumprirá o desejo do seu coração. E quando o Senhor vem ao nosso encontro para cumprir o desejo do nosso coração, nem sempre é do jeitinho que nós pedimos. Às vezes Ele faz do jeitinho que nós pedimos e às vezes Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que nós fazendo a nossa parte, certamente o Senhor fará dele. Então vamos ficar nessa comunhão, não vamos nos distrair,
Vamos pedir para Deus misericórdia, porque o Senhor, Ele é a própria misericórdia. Vou fazer uma oração para que o Senhor já nos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Abba, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito e eterno, me encontro na Tua presença, juntamente com todos aqueles que vão ouvir essa oração, assistir esse vídeo e também se prontificar a fazer esse propósito, esse jejum de 3 dias. Senhor, queira abençoar cada alma, queira abençoar cada um de nós, queira nos dar força, queira nos ensinar, queira revelar coisas do céu, queira nos abençoar grandemente, que em tudo nós possamos dar glória ao Teu santo e eterno nome. Que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo nessa jornada, nesse jejum. Perdoa as nossas faltas, cometidas na Tua presença, por pensamentos, palavras e obras. Não olhei as nossas fraquezas, porque somos pequenos e errantes, mas olha dentro de nós, vê como se encontra o nosso coração na Tua presença, e assim seja feita a Tua vontade na nossa vida, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém. Senhor eterno, queira nos abençoar em tudo, nos dando força, e não permita que nós venhamos a vacilar, desanimar e fraquejar nesse propósito, mas que em tudo nós possamos dar glória ao Teu nome. Glorificamos o Teu nome e dizendo que Tu és bom na nossa vida. Assim, Senhor eterno e santo, já inicia esse jejum em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.